Bom dia, galerinha do quinto ano. Hoje, no dia 15/6/2020, estamos aí com mais uma aula nossa a respeito de média, né? É uma aula de reforço, a qual apresentou algumas dúvidas aí em questão de cálculo de média. Então, a gente vai estar hoje aí, né, com mais uma aula a respeito destes cálculos de médias para poder estar sanando algumas dúvidas as quais ficaram. Então vamos lá. Como se fazer cálculo de média? Primeiro exemplo aí calcule a média entre os números 2, 3, 5 e 7. Primeira coisa que eu vou observar, tá? Quantos números eu tenho aí? Quantos elementos eu tenho, tá? É a primeira coisa que eu observei. A gente vai seguir, observei, então a gente vai seguir a regra. A primeira coisa, a gente vai somar todos esses elementos, tá? E dividir depois o resultado pelo número de elementos. Então, eu observei, né, inicialmente que são o quê? 4 números, 4 elementos. Então, eu vou aplicar para calcular a média, onde M maiúsculo representa a média, eu vou somar todos estes números, tá? Da seguinte forma: 2 mais 3, mais 5, mais 6, tá? Obtendo o resultado total, eu vou dividir pela quantidade de elementos, pela quantidade de números que eu tenho. Ou seja, eu tenho o quê? 4 números. Somando 2 mais 3 mais 5 mais 6, eu encontro o quê? 16. 16 dividido por 4, tá? Esse divisor é a quantidade de elementos que eu tenho. 16 dividido por 4 é igual a 4. Logo, a minha média foi o quê? Igual a 4. Então, a média entre 2, 3, 5 e 6 é igual a 4. Uma questão aí é situação problema envolvendo média. Preste bastante atenção. Em uma escola, as maiores notas dos sexto ano, dos seis alunos da turma do quinto ano de matemática foram as seguintes: Carlos, 7, Mário, 8, Mariana, 7, Otávio, 7, Luana, 9, Luísa, 10. Está numa forma aí que não está organizada, né? Vocês veem que está de uma forma bem avulsa aí. Mas aí a gente observa que a maior nota foi de quem? De Luísa, tá? Que foi 10. E as menores notas entre as maiores da turma do quinto ano foi de Carlos, que foi 7, Otávio 7 e Mariana 7. Então vamos lá. Eu quero saber o que dentro dessa situação problema que a gente está querendo aqui, que eu estou querendo orientar vocês a respeito do quê? De cálculo de média, né? Então a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer. A gente vai somar todos estes valores, todas essas notas e dividir pela quantidade de elementos. Quem são os elementos aí no caso? São os alunos, tá? Carlos, Mário, Mariana, Otávio, Luana e Luísa. E qual é o quantitativo de alunos que eu tenho aí? Eu tenho o quê? 6 alunos. Esses 6 alunos representam o quê? As maiores notas, tá? Da turma do quinto ano de matemática. Fazendo o cálculo, tá? 7 mais 8 mais 7 mais 7 mais 9 mais 10. Vocês observam aí, tá? Que são as mesmas notas dos alunos, dividido pela quantidade de elementos, quantidade de alunos. Quantos alunos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez essa contabilidade com calma. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, vou somar, tá? As notas deles. Vai dar 48, tá? Essa soma de 7 mais 8, mais 7, mais 7, mais 9, mais 10, dividido pela quantidade de elementos, que é 6. Logo, 48 dividido por 6 é igual a 8. Vocês não podem esquecer de dividir. Teve muitos alunos nos exercícios anteriores que só estava somando e não estava dividindo. A média, obrigatoriamente, tá? A gente precisa ter esse processo aí de divisão. Nesse caso aí, a gente vai dividir apenas pela quantidade, tá? De elementos. Neste caso, quantidade de alunos.
Calcule a média, outra situação problema, das idades de 3 irmãos, Lucas, 12 anos, Mateus, 14 anos e Samuel, 10 anos. Vocês observem que essa questão de média tem diversos assuntos, o qual a gente pode pedir para calcular a média. Então, são infinitos assuntos, tá? Que esse conteúdo ele pode abordar. Infinitas situações, problemas, tá? Que a gente pode aí aprender, tá? Com o conteúdo de média. A gente tem que aprender a saber o que o problema está pedindo para a gente. A gente tem que ter uma leitura, tá? E uma interpretação do problema para saber como aplicar, tá? Essa questão de média dentro dessa situação problema a qual é pedida. Então, somando as idades aí, 12 mais 14 mais 10 dos 13 irmãos, eu encontro o quê? 36, né? A média igual a 36, dividido pela quantidade de elementos, quantidade de pessoas. São quantas pessoas? São quantos irmãos? 3. Logo, 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, galerinha, esta aí é a nossa aula, tá, de reforço, a qual eu estou dando mais uma orientação a vocês, tá? A respeito de cálculo de média, que eu observei que tiveram algumas dificuldades. Então, a gente vai estar fazendo os nossos exercícios aí online, tá? Na plataforma. E como que vocês vão fazer os exercícios que estão lá? Vocês vão copiar, tá, esses exercícios no caderno, porque esses exercícios aí não tem no livro. Vocês vão precisar copiar no caderno, que vocês precisam ter essa matéria guardada para depois estar estudando para as nossas próximas avaliações, tá? Então, vocês têm que ter esse registro desses conteúdos no caderno, colocar a data, registrar o conteúdo e também não deixar de postar na plataforma aí, a qual contabiliza a presença de vocês e a pontuação também, né? No caso, para ajudar vocês, é por participação, tá? Então, vocês não deixam de postar o conteúdo e registrar essa atividade também no caderno, tá bom? Então, esta é a nossa aula de hoje. Bom estudo para vocês. Assistam ao vídeo com calma e com bastante atenção. Se porventura ficou com dúvida em alguma coisa, volta novamente o vídeo, tenta assistir, entendeu? Para que vocês consigam sanar, ou então lá na nossa aula, no nosso grupo, vocês perguntem para poder tirar a dúvida que o qual vocês ainda apresentem, beleza? Bons estudos, galerinha, aí para vocês.